dias. Olá, como vão vocês? Eu quero já pedir perdão, né, pela demora em trazer o ensinamento desta semana. Diversos fatores aconteceu, mas o importante é que hoje estamos aqui. Hoje eu quero dar uma recapitulada com você no nosso tratamento, tá? Tá aí, tratamento para mães e esposas. Restauração da família. Bom, deixa eu falar uma coisa para você, gente. A palavra restauração, ela vem de algo que estava quebrado, com defeito, ou, né, corroído por alguma coisa e feito uma coisa nova na mesma coisa. Isso é o sentido de restauração. Então, por isso, esse é o título do nosso tratamento: restauração da família. Você não quer outra família, você não quer outro filho. Você quer o seu filho, mas na sua melhor versão. Você não quer outro esposo, você quer o seu esposo, mas na sua melhor versão, curado, transformado, melhorado. Então, por isso é restauração. Da família, por quê? Porque a partir do momento que começar a acontecer esta grande obra na vida do seu filho, do seu esposo, isso vai alastrar em toda a sua família. Então você que é mãe, tem 3 filhos, um só está infelizmente no uso de droga. Graças a Deus, um só, né? Aí você vai guerrear por ele, vai batalhar por ele, vai buscar por ele, e aí acontece a restauração na vida dele. E aí você vai começar a incendiar, vai ser como uma faísca, vai pegar nos outros filhos, ainda que os outros não sejam usuários, mas vai voltar a ter a mesa cheia de novo. Você vai voltar a ter a mesa cheia de novo. Então vamos lá, tratamento para mães, restauração da família, esse é o nosso objetivo. Vamos fazer uma recapitulagem aqui. Nós estamos usando as leis da inteligência espiritual, tá? São as leis da inteligência espiritual. É como eu costumo dizer, que se não houver um encaixe, um equilíbrio em várias coisas na sua vida, de nada vai resolver. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu estou te ensinando a inteligência espiritual. Você está usando armas espirituais para resgatar o seu filho no mundo das drogas, certo? Porém, não vai ficar só nisso. Tem a inteligência consciente, que é a inteligência é, intelectual. Você tem que saber, você tem que ter a ciência, você tem que aprender a lidar, você tem que saber de quais são os sinais que o seu filho não está bem, que ele está prestes a ter uma recaída. Você tem que ter o conhecimento, a consciência de com quem que ele está andando, quem são os amigos dele, enfim. Você tem que ter a inteligência espiritual, sim, mas tem que ter inteligência intelectual também. Não basta só essas. Não adianta você ter inteligência espiritual e a inteligência intelectual, mas não tem a inteligência emocional. Seu coração, seu emocional se torna como um terreno sem muro, sem portão. Todo mundo vai lá e joga um pouco de lixo. E aí você vai aceitando todos esses lixos na tua vida emocional até você ficar desfalecida, perder tuas forças, completamente entrar num quarto escuro onde você não consegue enxergar um palmo além do seu nariz. Aí também não adianta você só ter inteligência emocional, espiritual, intelectual, mas não tenha física. Aí não sabe se cuidar fisicamente, não entende como é seu corpo, como é seu físico,
como que você pode dar o nascimento em um desenvolvimento físico, senão você não entender que é uma compulsão, você não entender o que você está colocando para dentro do seu corpo, você abrevia o teu tempo, enfim, uma série de coisas pode acontecer. Isso não adianta nada se não tiver também inteligência financeira. Viver quebrado, viver duro, aí é terrível, né, gente? Então, tem que se ter tudo. Mas como não podemos fazer tudo de uma vez, nós vamos começar fazendo uma coisa de cada vez. Qual que é essa coisa de cada vez? Vamos começar o processo de restauração da sua família através da inteligência espiritual. Consequentemente, você já vai estar introduzindo, através do momento que você está entrando em ação com a tua inteligência espiritual, você já estará entrando em ação com a tua inteligência intelectual, com a tua inteligência emocional. Você já usou tua inteligência financeira e adquiriu o tratamento. Mais para frente eu vou te ensinar sobre a inteligência física. Mas agora estamos dando origem, nascimento pela inteligência espiritual, o resgate da sua família. Estamos usando o princípio da restauração. Deixa eu ver se consigo marcar aqui. Qual é... Aqui, não. Vamos lá. Aqui de novo, vamos ver. Aqui você consegue ver? Não, né? Deixa eu fazer aqui de novo, gente. Tá vendo aqui? Eu preciso aprender a usar um pincel aqui no PowerPoint, né? Qual é o princípio da restauração? A disposição de quem ama, de uma pessoa que ama. Para acontecer a restauração na sua família, não depende dos outros, não depende de você juntar forças com alguém. Depende apenas se você está disposta a pagar o preço, que é o preço da restauração. Não existe um valor financeiro, você aqui não vai gastar dinheiro para restaurar sua família. Mas eu já te aviso, o outro preço não é barato. E o preço que você tem que pagar não é barato. Coloca, ó, tá vendo aqui, ó? Primeiro, segundo e terceiro. Vamos aqui, ó. Deixa eu te explicar aqui o primeiro, ó. Existe restauração por disposição. O que é a restauração por disposição? É quando a pessoa quer se tratar, quando ela quer fazer o tratamento. Quem dera, né, meninas? Quem dera, né, minhas guerreiras? Seu filho estivesse disposto a pagar o preço por ele mesmo, né? Não haveria necessidade de você pagar o preço por isso. A segunda, existe a restauração por investimento e insistência. Você investir financeiramente mesmo em tratamentos psiquiátricos, psicológicos, terapêuticos, clínicas. Ah, Cleber, eu já internei 4 vezes, não adiantou nada. É uma insistência. Uma hora acontece. Então, se você tem dinheiro e vai viver nessa insistência, você pode acontecer a restauração através do investimento e da insistência. Aqui o terceiro, ó, tá vendo? 3, que existe a restauração por posicionamento. O que é por posicionamento? É a disposição de que você que ama, você que vai pagar o preço, você que vai buscar pela restauração de quem você ama. Você vai buscar a restauração de quem você ama. Olha, gente, eu assim fico preocupado com vocês no seguinte aspecto, de vocês serem assaltadas na fé e na esperança. Isso mesmo. Eu tenho esse receio de que vocês sejam assaltadas pela desesperança e pela falta de fé.
Por quê? Porque como que surge a desesperança e a falta de fé? Através dos outros ficarem falando na tua cabeça. E é também através de você colocar os seus olhos na situação que está acontecendo, na situação atual. Se você for ficar olhando, presta atenção, se você for ficar olhando para a situação do seu filho atual, para a situação do seu esposo atual, você vai ficar desesperançosa e você vai ficar sem fé. Por quê? Porque a fé e a esperança não é pelo que você está vendo agora. O que você está vendo agora é o resultado de você não ter buscado antes. É o resultado do seu próprio filho e esposo não ter buscado pagar o preço antes. E então está colhendo o resultado agora. Por isso, se você for ficar olhando para a situação agora, o seu coração vai se entristecer e vai perder a fé, porque você está recebendo a colheita do seu plantio. Ele está recebendo a colheita. O que ele está vivendo hoje é porque ele plantou isso. Se ele está recaído agora, é porque ele plantou a recaída antes. Ele não se cuidou, ele não se protegeu, ele foi procurar chifre na cabeça de cavalo, ele procurou a recaída. Então ele está recaído, é a colheita do que ele plantou. E você está vendo isso aí porque toda a vida você teve a compreensão que dependia apenas do seu esposo, que dependia apenas do seu filho. Dependia dessa pessoa que você ama para ele se recuperar. E aí então você não fez nada. Então por isso você está colhendo o fruto de você não ter feito nada por isso. Então, se você for ficar olhando para a situação agora, você vai acabar cometendo um dos piores erros, perdendo a sua fé e perdendo a sua esperança. Eu costumo dizer que é fazer uma cagada na colheita das tuas cagadas anteriores. O que você está vivenciando hoje é resultado das tuas cagadas interiores. Me perdoe usar essa expressão. Então, você não pode fazer mais cagada agora. O que é que você tem que fazer? Começar a plantar o certo agora, enquanto você está nessa colheita do errado. Por isso é chamado de posicionamento. Tá vendo entre parênteses? Por isso é chamado de posicionamento. Vamos prosseguir. Tá vendo aqui? Número 1. A base usada da inteligência espiritual e do princípio da restauração é da Bíblia. Por que a Bíblia e não de outro escrito? Porque a Bíblia, gente, é o escrito mais antigo existente sobre a face da terra. Não existe mais nada antigo como a Bíblia, como escrito, tá? Por quê, Cléber? Todos os outros escritos que você ouve dizer sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre religião, eles não são nem chegam nos pés de quantidade de anos da Bíblia. A Bíblia, para você ter uma ideia, para ela ser escrita, ela demorou 1.400 anos. Só para ser escrita, 1.400 anos. Então, olha o tanto de tempo que existe a Bíblia. Antes de você conhecer a Bíblia, sua mãe conheceu a Bíblia. Antes de você e sua mãe conhecer a Bíblia, sua avó conheceu. Antes de você, sua mãe, sua avó, o teu tataravô, e daí vai, dos teus antepassados. Ou seja, você só sabe sobre Deus, tem fé em Deus, gosta de Deus, ama a Deus. Você só sabe de Deus por causa da Bíblia. E todas as religiões,
Existem por causa da Bíblia. Então, a Bíblia, ela é o centro, a base, a estrutura da inteligência espiritual. Não é só por isso, não é por outra coisa, não. Então, por isso nós usamos a Bíblia, tá? Ó, vamos lá para os primeiros ensinamentos. Os primeiros ensinamentos. Primeiro, lembra do primeiro ensinamento que nós tivemos? Olha lá, ó. Oração do entendimento. Número um aqui, ó. Oração do entendimento. O que é a oração do entendimento? Lembra quando eu te ensinei para você, a primeira coisa que você fazer é levantar, colocar a mão na sua cabeça e falar assim, Pai, Senhor Deus, meu Deus, abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento para que eu possa entender o que está acontecendo na minha vida e que eu possa enxergar e saber uma saída. Se você parou de fazer isso, volte a fazer imediatamente. Já inclusive faça isso agora, junto comigo, ó. Junto comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor abra os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender tudo que está passando na minha vida. Peça a Deus entendimento. Sabe por quê? Veja bem, quando você tem entendimento, significa que você está enxergando. Se você está enxergando, quer dizer que você não está cego. Não tem pior coisa na tua vida do que as coisas acontecer debaixo do teu nariz e você não saber. Ou ser a última a saber, não é horrível isso? Sendo que você poderia ter, se soubesse antes, poderia ter agido antes. Então, por isso, a oração do entendimento. Segundo, jejum. O jejum que eu ensinei para vocês de 3 horas, tá? E terceiro, louvor. Por quê? O louvor, ele conecta o seu espírito, nos seus pensamentos e na sua fé. O louvor conecta o seu espírito na sua fé e nos seus pensamentos bons. Então, essa é a união dos três aqui, ó. Essa é a trindade. É a trindade das armas espirituais, tá vendo? São armas espirituais. O jejum te significa que você está deixando tudo para depois e que você está priorizando a oração e o louvor te conecta à oração e o jejum. Você não está fazendo isso? Se não tiver, corrija isso imediatamente. Segundo ensinamento, tá vendo aqui? Espírito e vida.